Denúncia real dessa avó. O segredo chocante. 1806 do Belo. Sempre foi a alma da pequena cidade de São Belém. A avó, doce e carinhosa, tinha um sorriso que cativava e palavras que aqueciam corações. Rodeada por netos que a admiravam como uma matriarca, sua casa, colorida e cheia de vida, era um refúgio. Mas tudo mudou numa tarde chuvosa, quando uma caixa antiga foi encontrada no sótão, repleta de segredos escondidos. O que parecia ser mais uma herança de recordações virou um punhal em seu peito. Um diário, empoeirado e amarelado, trazia à tona um passado que ela pensava ter trancado a 7 chaves. As páginas do diário revelavam um amor proibido, borradas por lágrimas e pela dor da traição. Ao ler as palavras, Maria sentiu seu coração disparar. A história de um romance com um homem que não deveria ter amado, marcada por encontros às escondidas e promessas que nunca foram cumpridas. Seu rosto esquentou ao lembrar daquele beijo que nunca saiu do papel. Era um mundo de emoções reprimidas, uma verdade que podia destruir a imagem imaculada que construiu ao longo dos anos. Como poderia expor seus netos a isso? Eles viam nela a sabedoria, o calor, o exemplo a ser seguido. Mas não era só o diário que perturbava seu sossego. A chegada de Victor, um jornalista ambicioso, colocou a cidade em polvorosa. Ele estava em busca de uma história que ligava a sua família a um mistério envolvendo heranças e traições do passado. Com um olhar penetrante e um jeito de fazer perguntas que roíam a alma, Victor começou a pressionar Maria a se abrir. Cada encontro transformava-se numa batalha emocional, e cada resposta dada era como abrir feridas que nunca cicatrizaram. "O que você tem a esconder, Dona Maria?" Ele perguntava com voz firme, mas um brilho de compreensão nos olhos. Maria se via dividida: encarar a verdade ou continuar a viver na ilusão do passado. Seria justo para sua família? O que dizer a seus netos quando a própria história dela foge ao molde do que esperavam? A comunidade que sempre venerou. A avó poderia mudar sua visão se soubesse de sua juventude tumultuada? Enquanto seus pensamentos se agitavam, segredos mais obscuros começaram a surgir, como sombras que dançavam na parede da memória. Em meio a tudo isso, uma conexão inesperada florescia entre Maria e Victor. À medida que ele a encorajava a abrir seu coração, ela se perguntava se o que compartilhavam era verdade ou apenas um eco de um amor que nunca pôde ser. Um jogo de poder e emoções intensas que prometia que nada seria como antes. O que o diário a levaria a descobrir? Qual seria o preço que ela pagaria por encarar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Maria estava em um turbilhão de emoções. O diário em suas mãos parecia pesar 1 tonelada, e o olhar insistente de Victor a trespassava. Enquanto ele falava sobre verdades ocultas, ela lutava contra a tempestade que rugia dentro de si. Poderia realmente contar sobre seu passado sombrio? Mas antes que pudesse responder, o som de um estrondo cortou o ar. Ouvindo aquele barulho, Maria e Victor se viraram abruptamente. Olharam pela janela e viram o céu, antes cinzento, agora chocantemente iluminado por um relâmpago. Então, um grito ecoou pela rua, ensurdecedor. Maria reconheceu aquela voz. Era Cláudia, sua neta mais nova, que estava no quintal brincando com os amigos. Um tremor profundo a percorreu. Sem pensar, saiu correndo em direção à porta. "Cláudia!" gritou, a voz falhando de preocupação. Quando alcançou o quintal, o que viu a fez parar em choque. Cláudia estava deitada no chão, e ao seu redor um grupo de crianças corria sem saber o que fazer. O coração de Maria disparou. Ela se aproximou, arrastando os pés, o mundo ao seu redor se desvanecendo. "Ela não se mexe!" uma das crianças gritou. Maria se ajoelhou, pegando a mão fria da neta. "Cláudia, fala comigo!" O terror a envolveu. O olhar de Victor estava fixo no que acontecia. Sua expressão mesclando preocupação e cura da dor que Maria sentia. Ele se aproximou, tentando averiguar a situação com calma. Mas as palavras que Maria queria pronunciar não saíam. Do fundo de sua mente, a lembrança do diário e seus segredos ressoavam como um eco aterrorizante. Assim que Maria tentou tocar no rosto de Cláudia, o céu se iluminou novamente. Um novo estrondo de trovão. E num piscar de olhos, a vida que Maria conhecia parecia estar em risco. "Chame uma ambulância!" ordenou Victor, a voz firme como um cabo de aço. Ele a puxou, ajudando-a a se recompor, mas o choro de Cláudia a seguia como uma sombra. Então, algo chamou a atenção de Maria. Um papel amassado caído próximo ao corpo da neta. Ao se inclinar, percebeu que era uma folha de caderno. Sua mão trêmula a pegou. Quando desdobrou, seu coração parou. Era uma anotação feita por Cláudia. Um esboço de como ela via sua avó. A vovó Maria, a mulher perfeita. Mas o que será que ela esconde? As palavras eram um soco no estômago. Cláudia tinha dúvidas sobre a matriarca que tanto respeitava. A dor de Maria aumentava ao perceber que, mesmo na inocência da infância, sua neta notara algo obscuro em sua presença. O que mais Cláudia sabia? O que mais ela suspeitava? A sirene distante se aproximava. Mas tudo o que Maria percebeu foi o silêncio ensurdecedor que a cercava. Será que o passado de Maria, com seus segredos e fraquezas, estava prestes a ser desvendado diante de toda a família? E se Cláudia saísse dessa, o que aconteceria com a imagem que seus netos tinham dela? Naquele momento, tudo parecia em jogo. A família, a comunidade, o seu legado. Estava agora em dúvida. E quando a ambulância finalmente chegou, um novo questionamento pairou no ar. Naquele instante, quem realmente estava em perigo? Maria
ou que ela sempre foi diante de todos. Enquanto o desespero se instalava, ela sabia que a verdade, finalmente, não poderia mais permanecer oculta. Maria olhava para o papel amassado em suas mãos, as palavras de Cláudia ecoando em sua cabeça. O que será que ela esconde? A tempestade lá fora parecia coincidir com o turbilhão emocional dentro dela. O desespero apertou seu peito e ela queria gritar, mas tudo o que saiu foi um gemido abafado. O olhar de Victor estava fixo na cena, mas ela mal o percebeu. Seus pensamentos giravam, prisões de lembranças e medos. De repente, um raio iluminou o céu, seguido de um estrondo tão potente que fez o chão tremer. Maria balançou a cabeça, aturdida. O olhar de Victor se intensificou quando o som de sirene se aproximou. Mas algo a fez parar. Uma sombra surgiu do canto do quintal. O que era aquilo? Antes que pudesse reagir, a sombra se revelou. Era um homem, magro, com uma expressão sombria e familiar. Ele se aproximou, ignorando os gritos e alarmes. O coração de Maria disparou. Pedro? Era um nome que quase não conseguia pronunciar. O homem que pensava ter deixado para trás, aquele que havia partido há mais de 30 anos, voltou de uma maneira que desestabilizou tudo. Os outros, hipnotizados pela presença de Pedro, pararam de se mover. O caos do momento congelou por um instante. Maria ficou paralisada. Ele olhou diretamente para ela. Um sorriso que misturava dor e amor, e ela sentiu que o chão sumia debaixo de seus pés. Você não me esperava, não é? A voz dele tinha um tom desdenhoso, ao mesmo tempo que trazia um agudo sofrimento. Como você veio aqui? Maria mal conseguia falar. Sua mente girava num pesadelo, lutando para entender. O passado que pensava ter trancado estava ali, vivo, bem à sua frente. Eu soube do que aconteceu. Cláudia. Ele não terminou a frase. O olhar de Pedro se fixou na neta, estendida no chão. Eu não posso deixar isso acabar assim. Maria tentou empurrar as palavras de volta, mas ele já estava envolto em tensão, aproximando-se da criança, completamente alheio à confusão que criara. O que ele queria? A quem mais ele estava ligado? Pedro, não! O grito dela soou no ar, mas ele só continuou, como se nada a houvesse detido. O olhar de Victor passou de choque à raiva, e ele fez um movimento brusco à frente. Afaste-se dela. Ele não tinha ideia do que estava em jogo, do que aqueles sentimentos significavam. Maria estava paralisada, o mundo ao redor desmoronando. Não era apenas seu passado que ameaçava explodir. Era o presente. Era Cláudia. Era a comunidade. Era a própria imagem que ela construiu com tanto esforço. Uma onda de barulho e movimento, as crianças gritando, os adultos correndo para chegar ao quintal. O que Pedro estava fazendo ali? O que mais ele sabia? Desesperada, Maria sentiu a vulnerabilidade expor suas fragilidades. E, de repente, no meio do desespero, uma palavra brotou de seus lábios. Segredo. Os olhos de Pedro brilharam de uma forma que Maria nunca tinha visto. Sim, Maria. Existem coisas que você não sabe sobre Cláudia e sobre nós. A revelação pairou entre eles,
pesada como o trovão lá fora. Cada palavra soava como um aviso. Qual qualidade mágica teria o que estava prestes a ser revelado? Um novo grito surgiu do grupo. E Maria sentiu a adrenalina a consumir. Enquanto o passado a encarava, um novo eco de pânico a envolveu. Cláudia não era a única que tinha segredos. E neste momento angustiante, o que mais Maria ainda não sabia? Havia muito em jogo, e a tempestade apenas começava. Maria ficou paralisada, o olhar fixo em Pedro, o homem do seu passado, a única pessoa que poderia compreender a tormenta emocional que a consumia. As palavras dele pairavam no ar, pesadas e carregadas de significados que pareciam moldar tudo ao seu redor. Cláudia, e sobre nós. Cada sílaba soava como um eco de algo que ela tinha medo de enfrentar. Como ele poderia vir até ali, naquele momento incerto? O quê? Ele sabia? O tumulto ao redor deles desapareceu. Somente ela, Pedro e Cláudia existiam naquele instante. O rugido do trovão parecia um aviso, um lampejo do que estava por vir. Maria sentiu o coração disparar. O movimento das crianças, os gritos dos adultos, tudo se tornou um borrão. Era como se estivessem no meio de um turbilhão. Pedro, você não pode estar aqui! A voz dela era um sussurro, quase inaudível, mas carregada de desespero. O olhar dele, porém, não a abandonava. Haviam tantas coisas a serem ditas, mas o que sairia de sua boca? Ele deu um passo à frente. Maria percebeu como seus olhos estavam afiados, cheios de dor, e ao mesmo tempo, uma paixão incontrolável. Tem algo que você precisa saber, Maria. Algo que não apenas afetará você, mas toda a sua família. Nesse instante, o céu iluminou-se de novo, não apenas com relâmpagos, mas como se o próprio universo estivesse conspirando contra ela. Cláudia ainda estava no chão, e ela não podia deixar isso passar. Por favor, você tem que ajudar a nossa neta. Victor, que até então estava perplexo, voltou a tomar a dianteira. O jornalista se aproximou, seu tom firme ressoando. Dona Maria, agora não é hora para segredos. Mas ninguém o ouviu. Todos os olhos estavam em Pedro. Maria queria gritar que ele se afastasse, que isso não era o momento de desenterrar o passado. Mas algo na afirmação de Pedro a fez hesitar. Uma parte dela, a parte que havia mantido os segredos, queria saber, queria entender. O que você sabe sobre Cláudia? Pedro hesitou. Um olhar de dor cruzou seu rosto. Ela não é apenas sua neta, Maria. Ela é também minha. O silêncio imediatamente se instalou. As crianças pararam, correndo contra a loucura falida das palavras. Victor, que estava prestes a intervir, parou. Maria sentiu um golpe no estômago. A revelação era como se tivesse sido atingida por um relâmpago. O quê? Como assim? Não se trata apenas do amor que existiu entre nós. Eu sou mais do que um passado esquecido. Cláudia é parte de mim também. As palavras dele despedaçaram o seu. Mundo em 1000 pedaços. Como ele poderia fazer isso? Como ele podia voltar e ainda por cima trazer essa verdade devastadora? Os olhares na multidão que começava a se aglomerar mudaram. Sussurros percorreram como um inverno gélido, e a imagem que todos tinham de Maria, a avó perfeita, começou a desmoronar. Cláudia estava ali,
desacordada, e Maria não sabia se a dor que a preenchia vinha do medo pela neta ou do desejo incontrolável de proteger o que ela havia construído ao longo de toda a sua vida. Uma sirene soou mais forte, o som agudo a puxando de volta à realidade. Mas um novo estalido ecoou e uma explosão repentina fez a terra tremer sob os pés deles. O céu parecia rachar e Maria viu tudo ao seu redor distorcido pela dor e a revelação. Algo estava mudando e o que poderia ser um dia normal se tornara um pesadelo palpável. Victor olhou para o céu, então para Maria. Precisamos agir, agora! O que você vai fazer? Você não pode guardar mais. Pedro ficou em silêncio, seus olhos tão profundos que pareciam mergulhar em Maria e em seus segredos. Uma nova onda de pânico cresceu, não apenas pela saúde de Cláudia, mas pela verdade que o passado estava trazendo à tona. Segredos, tantos segredos. Maria murmurou, quase como uma oração à tempestade. A vida dela e da família estava em um fio. Se eu perder tudo isso... E, no meio da confusão, Maria percebeu que a tempestade não era apenas do lado de fora. O verdadeiro caos havia entrado em sua vida. E agora restava questionar quem realmente era e o que seus segredos estavam prestes a revelar. Maria olhava para Pedro, a revelação ecoando em sua mente como um trovão. Cláudia, filha de Pedro? As palavras queimavam como ácido em sua garganta. O mundo ao redor desaparecia e só existiam eles ali. Seu coração batia tão rápido que a dor chegava a ofuscar a cena. Não pode ser! Maria sussurrou, enquanto a tempestade rugia. Todos os olhos estavam fixos nela, e uma onda de murmúrios se espalhou, como se o medo e o escândalo tivessem tomado conta da multidão. Victor, que sempre foi um defensor da verdade, estava agora dividido entre a proteção e a revelação. O olhar dele alternava entre Maria e Pedro, cada vez mais confuso. Pedro deu um passo à frente, ignorando o despertar de pânico. Maria, você precisa entender. Eu nunca abandonei você ou nossa filha. A vida nos separou, mas isso não muda o que somos. A confusão tomou conta de Maria. Cláudia, sua neta, estava no chão, e a verdade que estava sendo revelada parecia levá-la a uma espiral de desespero. Orçou a ir embora, mas eu sempre soube. A voz dele tremia, e a angústia se mesclava com a lembrança. Eu a procurei a vida toda. As crianças agora estavam chamadas pela perplexidade do que estava acontecendo. A multidão no quintal crescia, sussurros de choque preenchendo o ar. Maria sentiu que o chão sob seus pés se rompia, que sua vida inteira estava sendo exibida como um espetáculo. Por um momento, a dor pela saúde de Cláudia foi eclipsada por um medo mais profundo. A verdade que poderia despedaçar sua família. Pare! Maria gritou, tomando um passo à frente, seus olhos como chamas. A minha vida sempre foi sobre proteger minha família. Você não tem o direito de voltar e trazer isso tudo à tona? A indignação a envolveu, um escudo contra as ondas de desespero. Victor contemplava a cena como se estivesse em um filme, finalmente encontrou a voz. Dona Maria, isso é insustentável. O que mais sabemos sobre Cláudia? O que ela precisa saber? Precisamos agir. Ele não estava apenas falando sobre a saúde da menina, mas sobre a integridade de tudo. Mas nesse momento, enquanto todos observavam,
O grito de Cláudia cortou o ar como um punhal. Ela moveu os dedos, as pálpebras tremendo. O que deveria ser a salvação parecia se transformar em caos. Maria se inclinou. Seu coração batia forte ao perceber que Cláudia estava despertando. Vovó! A voz dela era fraca, uma sombra do que sempre foi. Seus olhos procuraram Maria, confusos. O que está acontecendo? As perguntas em seus olhos causaram um novo turbilhão em Maria. Então, algo inesperado aconteceu. Um flash de luz explodiu no céu, e um som estrondoso fez todos se encolherem. Uma enorme árvore, antiga e imponente, desabou não muito longe deles, jogando galhos e terra por toda a parte. O impacto fez a multidão recuar, e a cena se transformou em um caos absoluto. Cuidado! Victor gritou, puxando Maria para longe do caminho da árvore. Mas os olhares de todos estavam agora em clamor. Em meio ao pânico, um grito familiar. Uma voz que fazia Maria congelar. Mãe! Era Luísa, sua filha, mais velha, que apareceu nas sombras, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Ela era a última pessoa que Maria esperava ver ali. A confusão tomou conta de Maria. Por que ela estava ali? O que Luísa sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade estava se desdobrando diante dela, e a tempestade estava apenas começando. Enquanto a árvore caía e a família se reunia na incerteza, uma dúvida pairou no ar. Quem realmente era Maria, a matriarca? E quais segredos ela ainda escondia? Maria estava paralisada, presa entre a revelação de Pedro e o clamor do mundo à sua volta. Quando Luísa, sua filha, apareceu, o coração dela disparou. O grito da filha cortou a atmosfera tensa, evocando memórias de um passado que Maria tentava desesperadamente deixar para trás. Mãe, o que está acontecendo aqui? O tom de Luísa era de desespero, mas havia também uma determinação em seus olhos. A multidão começou a murmurar, os rostos abarrotados de confusão. Todos estavam olhando para Maria, esperando respostas. Cláudia! Maria virou-se rapidamente, a preocupação com a neta a fazendo esquecer, momentaneamente, o impacto da presença de Pedro. A menina estava se levantando, seus olhos ainda marejados, mas ela parecia assustada. Vovó, o que há com o vovô? As palavras de Cláudia ecoaram como um golpe para Maria. Fora o que ela menos queria nesse momento, que sua neta soubesse da presença de Pedro. Entretanto, um som estrondoso cortou o ar, como se o próprio céu estivesse se desmoronando. A árvore que havia caído poucos momentos antes começou a se mover. Um tremor percorreu o solo e a terra se abriu com uma força imensurável. Maria se lançou para proteger Cláudia, mas foi tarde demais. A terra se abriu e algo surgiu debaixo dela. Uma caixa antiga, revestida de poeira e fios de teia. Não! O grito de Maria explodiu em pânico. O que havia ali? Que segredos estavam enterrados? Pedro, que tentava se aproximar, agora estava parado, os olhos fixos na caixa. O caos parecia girar ao redor dele, mas ele estava estático, como se reconhecesse exatamente o que estava ali. Isso! Finalmente!
Ele exclamou sem acreditar no que via. Os olhares se voltaram para ele com incredulidade. Não podem ignorar isso. Dentro daquela caixa está a verdade. O que está dizendo, Pedro? A voz de Luísa estava tomada pela urgência. Que verdade é essa? O que você tem a ver com isso? Ele se virou para ela, a expressão carregada de desespero. A verdade que Maria tentou esconder. A verdade sobre Cláudia. Ela não é apenas sua neta. Ela é minha filha também. Cada palavra era um soco no estômago de todos os presentes. O choque percorreu a multidão como um choque elétrico. Maria sentiu suas pernas fraquejarem. Não, isso não podia ser verdade. Pedro, você não pode? Você não pode fazer isso com a gente. Sua voz saiu como um sussurro, como se ela própria não quisesse acreditar na revelação explosiva que pairava no ar. Não é um golpe baixo, é a verdade. Ele insistiu, afundando mais a espada da dor em Maria. Essa caixa contém cartas que eu escrevi para Cláudia. Cartas que nunca enviei. Cartas que provam que somos uma família. E enquanto as palavras ecoavam, um novo pânico surgiu entre os presentes. Maria sentiu a pressão do olhar de cada um, como se agora, em vez de matriarca respeitada, ela fosse vista como a mulher que escondeu o passado da própria filha e dos filhos. Vamos abrir isso! Gritou um dos presentes, o amigo da comunidade. Se há algo ali dentro que pode esclarecer, as palavras perderam-se no clamor coletivo. Não, não abram! Maria gritou, mas já era tarde demais. Um dos homens avançou, tentando puxar a caixa. As mãos de Maria foram até os cabelos, agarrando-se à sua própria angustiante verdade. As cartas, os segredos, tudo o que ela havia feito para proteger sua família parecia agora estar se desmoronando. De repente, Pedro avançou para a caixa, seus olhos brilhando com um misto de ansiedade e algo que Maria não conseguia identificar. Eu sempre amei você, Maria. Eu nunca quis que isso terminasse assim. O que mais ele sabia? O que mais haviam escondido? O rugido da tempestade. No céu aumentava, refletindo a tempestade que se formava entre eles. Enquanto o homem puxava a caixa, o céu se iluminou em um clarão ofuscante. Uma chuva de relâmpagos disparou, seguidos por um estalo ensurdecedor. E então a caixa se abriu, revelando uma explosão de cartas e fotografias. A imagem de uma jovem Maria ao lado de Pedro, sorrindo. E uma foto de uma bebê, Cláudia. Mas a verdade era que ela não era apenas uma neta. Maria ficou sem ar. O ataque da verdade era um golpe devastador. O que vem a seguir? O pensamento atravessou, e um novo choro, muito além do da neta desacordada, ressoou no peito dela, como uma tempestade prestes a devastar tudo ao redor. Maria olhava para a caixa aberta, as cartas espalhadas como folhas secas no outono. O toque de cada papel parecia pesadamente carregado de segredos. A imagem da jovem Maria, ao lado de Pedro, a perfurava, e Cláudia, ao seu lado, parecia absorver tudo com um olhar confuso. O que fazer agora? A verdade de Pedro a cercava, e o silêncio da multidão pesava como chumbo. Maria, eu só quero que você entenda.
A voz de Pedro tremia, mas antes que pudesse continuar, um estrondo interrompeu a cena, ofuscando tudo ao redor. Um grito cortou o ar. Alguém havia caído, mas não era Cláudia. Mais à frente, uma mulher se debatia no chão, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Maria endireitou-se instantaneamente, o coração acelerado na garganta. O que aconteceu? As pessoas na multidão começaram a murmurar, a tensão subindo como vapor. Foi quando todos perceberam quem era a mulher. "Luísa!" gritou alguém, e Maria reconheceu a voz de uma amiga. Era sua filha, se contorcendo ali na grama, com um olhar desesperado. "Mãe, ajuda!" Luísa havia caído, e algo em seu tom fez o estômago de Maria revirar. Como se um fio invisível ligasse seu corpo ao da filha, ela correu até lá. O pânico a dominava, e o ar parecia rarefeito. Ao se aproximar, Maria percebeu que Luísa estava com a mão no peito, os olhos arregalados, um misto de dor e terror. "Luísa, calma! O que está acontecendo?" Maria gritou, agachando-se ao lado dela. "Respira, por favor!" Maria parecia distante, seus olhos fixos em um ponto, enquanto balançava a cabeça. "Mãe, o que ele fez? Ele sabe de tudo." As palavras saíram de sua boca como um sussurro, mas cada sílaba era como um choque elétrico. Maria, de repente, sentiu que a terra sob seus pés se movia, como se a realidade estivesse se desmoronando. "O que você está dizendo, filha?" O olhar de Pedro a atravessou. A verdade estava muito mais enraizada e espalhada do que ela imaginava. "O que você sabe, Luísa? Ele não é só o avô dela, é o meu pai também." A confissão foi como um tapa que a deixou sem ar. As pessoas à volta começaram a murmurar mais alto, e olhares espantos se espalharam. A verdade como uma brasa, queimando tudo ao toque. "Eu descobri alguns meses atrás a história dele, suas cartas." Um burburinho crescente tomou conta do grupo, enquanto Maria tentava processar cada palavra. Não era apenas Cláudia. Não era só um segredo episódico. Era tudo. O peso de anos de ocultação, de decisões que moldaram vidas inteiras. Maria ficou paralisada, o olhar perdido na confusão. "Não! Isso não pode ser verdade!" gritou Pedro, os olhos assustados. "Eu nunca quis que isso viesse à tona. Não para você, Luísa." O choque era palpável e o tempo parecia estagnar enquanto tudo se desdobrava. Cláudia, ainda aturdida, escutava, seu rosto pálido. Jogada entre as revelações e a tempestade, Maria sentia cada pedacinho de sua vida esfacelar-se ao redor. Mas, em meio ao caos, uma sinfonia de inquietação tomou conta do ar. O céu ainda gritava de dor, e um novo relâmpago iluminou os rostos confusos na multidão. E na fração de segundo seguinte, o solo começou a tremer novamente. E todos sentiram o impacto de algo iminente. "Cuidado, está vindo!" gritou alguém, apenas para um estrondo ensurdecedor cravar como uma lanterna apagada na noite. Uma fissura se abriu abruptamente logo atrás da árvore caída, revelando um buraco negro que parecia engolir a luz. Maria
instintivamente. Puxou Cláudia perto de si. Fiquem longe! Victor berrou, mas o chão se rompia com enormes estalos. As pessoas tropeçando, o terror subindo. O buraco crescia e do seu interior começou a emergir uma figura encapuzada. O que era aquilo? O pânico tomou conta. Quem seria? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Um nome ressoou na mente de Maria como um eco. Segredos. O passado voltava, mas agora em uma nova e aterrorizante forma. O que mais poderia ser revelado naquela tempestade furiosa? O que mais estava prestes a desmoronar como a verdade? O buraco no chão continuava a se expandir e a figura encapuzada finalmente emergiu das sombras. Um som profundo e ameaçador parecia ressoar de seu interior, como se as trevas estivessem vivas, pulsando de expectativa. O olhar dos presentes oscilava entre curiosidade e medo. Pedro, o homem que trazia toda a história com ele, ficou paralisado. Um calafrio percorreu a espinha de Maria, como uma advertência de que algo estava prestes a mudar. Quem é você? Victor gritou, avançando instintivamente. Mas o encapuzado não respondeu. Em vez disso, a figura levantou uma mão esquelética, gesticulando na direção de Maria. Um sussurro profundo e cavernoso se elevou, como se a própria terra estivesse falando. O capuz, revelando um rosto que Maria conhecia muito bem, embora estivesse muito mudado. Era Fernanda, sua irmã, que supostamente havia desaparecido há mais de 30 anos. Ela parecia um espectro, uma versão apodrecida do que poderia ser. Fernanda? O choque reverberou pela multidão. A mesma Fernanda que Maria acreditava ter perdido para sempre, levava consigo segredos que nunca ousaram desenterrar. Você não entende, Maria. O que você construiu repousa sobre mentiras. As palavras dela ressoavam como um tambor no peito de Maria. Cláudia, ela é a chave, e o que você escondeu está prestes a vir à tona. Um murmúrio correu pela multidão, as pessoas trocando olhares de espanto e horror. Cláudia, ainda apoiada em Maria, olhou. Com confusão. Vovó, quem é essa mulher? O que está acontecendo? As perguntas de Cláudia cortavam o ar. Uma centelha de inocência em meio ao caos. É a sua tia, que todos acharam que estava morta. Maria respondeu, a voz trêmula, atordoada pela revelação. Sim, e eu voltei para lhe contar a verdade. Fernanda avançou, mas antes que pudesse chegar mais perto, Pedro se interpunha, o olhar feroz. Você não tem o direito de aparecer aqui e destruir tudo, Fernanda. O desconforto e a angústia de todos eram palpáveis. Enquanto isso, a tempestade lá fora intensificou. Cada trovão parecia ecoar a tensão crescente entre eles. Mas sou eu quem detém a verdade, ela respondeu, indignada. Maria, você não pode continuar se escondendo. Cláudia, é mais do que você imagina. Temos uma linhagem que você nunca quis aceitar. É hora de enfrentar quem somos de verdade.
E com isso, a caixa no chão pareceu vibrar, como se estivesse ansiosa para ser aberta. Maria, lutando contra a realidade que se desdobrava diante dela, avançou um passo hesitante. Que linhagem? O que você está dizendo? O que mais está escondido? Fernanda sorriu, um sorriso sombrio que fazia a pele de Maria arrepiar. Segredos de gerações. O que você acredita ser sua família é apenas uma fração da realidade. Eu conheço os nomes que você não. E Cláudia, ela tem mais a ver com o nosso passado do que você. Imagina! Não! Chega! Não vou acreditar em você! Maria gritou. A necessidade de proteger sua família queimando em seu peito. Mas seu coração estava uma tempestade de emoções contidas. E lá estava Cláudia, com o olhar fixo na avó, tentando entender. Mas e se for verdade, vovó? Cláudia murmurou, a curiosidade se entrelaçando com o receio. O que você esconde de mim? Somos uma família, não podemos ter segredos. As lágrimas começaram a deslizar pelo rosto de Cláudia. E a verdade parecia se agravar, como uma sombra pairando sobre elas. Não! A palavra saiu da boca de Maria como um grito primal. O que ela sempre fizera era por amor, mas agora isso poderia se transformar em destruição. A tempestade que rugia fora era nada em comparação ao turbilhão que ameaçava consumir a família por dentro. E quando Fernanda começou a falar mais sobre o passado, algo tremeu no chão sob eles, e Maria simplesmente não podia mais suportar. Não, não, não! O pânico crescendo na sua cabeça. O que havia na caixa poderia realmente mudar tudo. Quando Pedro tentou agarrar a caixa, tudo escureceu em um segundo. O que Maria viu então deixou seu peito apertado. Em meio à escuridão, uma figura mais apareceu. Um homem com olhos brilhantes, acompanhado por uma aura ameaçadora. Não deixem que a verdade os destrua, disse ele, e Maria sentiu o horror crescendo em seu íntimo. O que ele sabia? Qual era sua conexão com tudo aquilo? E antes que Maria pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo ar. E a última coisa que ela viu foi o horror estampado no rosto de Cláudia. O que se desenrolava era algo aterrador. E agora, mais do que nunca, ela sabia que a verdade não era apenas a única saída, mas a porta para um abismo que todos poderiam não estar prontos para enfrentar. O peso do que estava por vir asfixiava. E o que mais seria revelado quando a tempestade finalmente se acalmasse? O buraco no chão continuava a se expandir e a figura encapuzada finalmente emergiu das sombras. Um som profundo e ameaçador parecia ressoar de seu interior, como se as trevas estivessem vivas, pulsando de expectativa. O olhar dos presentes oscilava entre curiosidade e medo. Pedro, o homem que trazia toda a história com ele, ficou paralisado. Um calafrio percorreu a espinha de Maria, como uma advertência de que algo estava prestes a mudar. Quem é você? Victor gritou, avançando instintivamente, mas o encapuzado não respondeu. Em vez disso, a figura levantou uma mão esquelética, gesticulando na direção de Maria. O sussurro profundo e cavernoso se elevou, como se a própria terra estivesse falando. Maria, você não me esperava, não é? O mundo ao redor de Maria encolheu,
A voz era familiar, uma serenata de memórias que ela preferia esquecer. O encapuzado tirou o capuz, revelando um rosto que Maria conhecia muito bem, embora estivesse muito mudado. Era Fernanda, sua irmã, que supostamente havia desaparecido há mais de 30 anos. Ela parecia um espectro, uma versão apodrecida do que poderia ser. Fernanda? O choque reverberou pela multidão. A mesma Fernanda que Maria acreditava ter perdido para sempre, levava consigo segredos que nunca ousaram desenterrar. Você não entende, Maria. O que você construiu repousa sobre mentiras. As palavras dela ressoavam como um tambor no peito de Maria. Cláudia, ela é a chave. E o que você escondeu está prestes a vir à tona. Um murmúrio correu pela multidão, as pessoas trocando olhares de espanto e horror. Cláudia, ainda apoiada em Maria, olhou com confusão. Vovó, quem é essa mulher? O que é que está acontecendo? As perguntas de Cláudia cortavam o ar, uma centelha de inocência em meio ao caos. É a sua tia, que todos acharam que estava morta. Maria respondeu, a voz trêmula, atordoada pela revelação. Sim, e eu voltei para lhe contar a verdade. Fernanda avançou, mas antes que pudesse chegar mais perto, Pedro se interpunhou, o olhar feroz. O desconforto e a angústia de todos eram palpáveis. Enquanto isso, a tempestade lá fora intensificou. Cada trovão parecia ecoar a tensão crescente entre eles. Mas sou eu quem detém a verdade, ela respondeu, indignada. Maria, você não pode continuar se escondendo. Cláudia é mais do que você imagina. Temos uma linhagem que você nunca quis aceitar. É hora de enfrentar quem somos de verdade. E com isso, a caixa no chão pareceu vibrar, como se estivesse ansiosa para ser aberta. Maria, lutando contra a realidade que se desdobrava diante dela, avançou um passo hesitante. Que linhagem? O que você está dizendo? O que mais está escondido? Fernanda sorriu. Um sorriso sombrio que fazia a pele de Maria arrepiar. Segredos de gerações. O que você acredita ser sua família é apenas uma fração da realidade. Eu conheço os nomes que você não. E Cláudia, ela tem mais a ver com o nosso passado do que você imagina. Não! Chega! Não vou acreditar em você! Maria gritou, a necessidade de proteger sua família queimando em seu peito. Mas seu coração estava uma tempestade de emoções contidas. E lá estava Cláudia, com o olhar fixo na avó, tentando entender. Mas e se for verdade, vovó? Cláudia murmurou, a curiosidade se entrelaçando com o receio. O que você esconde de mim? Somos uma família. Não podemos ter segredos. As lágrimas começaram a deslizar pelo rosto de Cláudia. E a verdade parecia se agravar, como uma sombra pairando sobre elas. Não! A palavra saiu da boca de Maria como um grito primal. O que ela sempre fizera era por amor, mas agora isso poderia se transformar em destruição. Tempestade que rugia fora era nada em comparação ao turbilhão que ameaçava consumir a família por dentro. E quando Fernanda começou a falar mais sobre o passado, algo tremeu no chão sob eles, e Maria simplesmente não podia mais suportar. Não, não, não! O pânico crescendo na sua cabeça. O que havia na caixa poderia realmente mudar tudo.
Quando Pedro tentou agarrar a caixa, tudo escureceu em um segundo. O que Maria viu então deixou seu peito apertado. Em meio à escuridão, uma figura mais apareceu. Um homem com olhos brilhantes, acompanhado por uma aura ameaçadora. Não deixem que a verdade os destrua, disse ele, e Maria sentiu horror crescendo em seu íntimo. O que ele sabia? Qual era sua conexão com tudo aquilo? E antes que Maria pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo ar, e a última coisa que ela viu foi o horror estampado no rosto de Cláudia. O que se desenrolava era algo aterrador, e agora, mais do que nunca, ela sabia que a verdade não era apenas a única saída, mas a porta para um abismo que todos poderiam não estar prontos para enfrentar. O peso do que estava por vir asfixiava. E o que mais seria revelado quando a tempestade finalmente se acalmasse? Então, do nada, um clarão irrompeu ao redor deles. A sombra do homem começou a se espalhar, e as palavras que ele proferiu cortaram o ar, como uma lâmina. Sou eu quem controla o passado e o futuro. Este não é um acaso. Mães com segredos, netas com destinos entrelaçados. Com isso, tudo começou a mudar. As luzes piscavam, e o chão sob os pés de todos parecia tremer. O cenário se distorceu, e Maria teve a sensação de que estavam sendo puxados para uma nova dimensão. O céu escureceu, e uma voz ecoou. Vocês nunca deveriam ter encontrado a verdade. Antes que qualquer um pudesse responder, um vórtice se abriu sob seus pés. A multidão foi sugada, e gritos de pânico se misturaram ao rugir da tempestade. A última visão que Maria teve foi de Cláudia, seus olhos arregalados em terror, antes de tudo se tornar um turbilhão de luz e sombra. Quando Maria finalmente despertou, encontrou-se em uma sala escura e desolada. E sem saber o que realmente havia acontecido, seus olhos se fixaram em um espelho à sua frente. Mas o reflexo que viu era o de uma mulher mais velha, com marcas de dor e traição em seu rosto. E ao seu lado, uma jovem que tinha um olhar idêntico ao de Cláudia. Um choque profundo atravessou seu ser. Quem era aquela mulher? E o que tudo aquilo significava para a história que acreditava conhecer? O que mais seria revelado na teia tecida pelo tempo? E quem seria, afinal, a verdadeira Maria entre os segredos do passado e as escuridões do futuro? Maria olhou para o espelho e a repentina imagem da mulher mais velha a fez estremecer. O reflexo da dor, das mentiras e dos segredos pesavam sobre ela. Fernanda, ela sussurrou, o nó na garganta a sufocando. E ali, na penumbra, tudo começou a fazer sentido. O porquê do desaparecimento da irmã. Os ecos de uma vida emaranhada em escândalos e arrependimentos. Como um filme voltando para seus momentos mais impactantes, as memórias começaram a fluir. Você precisa enfrentar seu passado, Maria. A voz de Fernanda ecoou, firme e consoladora. Cláudia merece entender a verdade. Todos merecem. As palavras de Fernanda cortavam fundo, como uma lâmina afiada. Maria sentia seu coração acelerar. O peso da responsabilidade esmagando-a. Ela olhou para Cláudia, que parecia tão perdida. Vovó, eu só quero saber quem sou, a neta murmurava, olhos marejados. Caindo em si, Maria respirou fundo. A luz fraca do lugar a fez entender que a luz também poderia brilhar sobre as verdades escondidas.
Está certo. Vou abrir a caixa. Sua voz saiu mais forte do que esperava. O entrelaçar de passado e presente não poderia mais ser evitado. Como um ato de coragem, Maria se aproximou da caixa, a mão trêmula, se preparando para desvendar o que havia dentro. O que você encontrará mudará tudo, observou Pedro, seu desespero misturado com um toque de esperança. Ao sentir sua presença, Maria se lembrou dos momentos de amor e dor que viveram juntos. Contar a verdade é o primeiro passo para a cura. Com um movimento hesitante, Maria abaixou a tampa da caixa. As cartas dançaram na brisa que surgia, revelando uma história secreta de amor, dor e sacrifício. Pegando uma, Maria começou a ler em voz alta. Minha querida Cláudia. A cada palavra, sentia a conexão entre gerações. Todos aqueles que lutaram contra os próprios demônios. As revelações a atingiam como ondas de um mar revolto. A sala encheu-se de murmúrios. As expressões de todos mudavam. Choque, compaixão, compreensão. A verdade sempre virá à tona, Fernanda afirmou, um brilho de alívio nos olhos. E em um instante, Maria sentiu que a tempestade que a envolvia começava a se dissipar. Era hora de libertar-se do passado. A verdade tinha o poder de reconstruir os laços familiares que o medo havia quase destruído. Cláudia, você é parte de algo muito maior. Você é forte e valente. Pode lidar com isso, Maria disse, a mão apertando a de sua neta. Cláudia assentiu, determinada. A tempestade lá fora começou a acalmar. Os relâmpagos se tornaram distantes. O céu que antes parecia ameaçador, agora revelava um pôr do sol esplêndido. Era como se a natureza estivesse respondendo à transformação interna de Maria e de sua família. Enquanto o crioulo de emoções se estabelecia e os sussurros se tornavam murmúrios de esperança. Maria e eu, nos olhos de todos os presentes. Vamos seguir em frente juntos, porque a união é que nos faz família. A força em sua voz ecoou como uma nova promessa. Mas havia ainda uma pergunta no ar. Quais seriam as consequências dessa verdade? E como o mundo ao redor reagiria a isso? Maria sabia que o futuro ainda trazia incertezas. E assim como a tempestade havia chegado, novas tempestades poderiam inevitavelmente se aproximar. Vocês precisam fazer sua parte, Maria bradou, a determinação crescendo. Precisamos de vocês. Vocês têm a força para nos ajudar a reconstruir tudo. E enquanto todos começavam a se dispersar, a cena acalmou. Cada olhar carregava a esperança. A jornada estava apenas começando. E a conexão que renascia entre eles já era um pequeno milagre. Agora é a hora de vocês. Se você gostou deste desfecho emocionante, você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer juntos nessa jornada de emoção e descoberta. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. O que você achou desse final impactante? E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos continuar juntos nessa aventura!